Bom, Fernando, falando do início das aparições, uma das coisas que eu acho mais interessante nas aparições marianas é para o tipo de pessoas que Nossa Senhora aparece. Verdade. Normalmente são pessoas muito simples, sem cultura, iletrada, simples mesmo, pobres. E foi no caso que estava a Melânia e o Maximin, que eram pastorinhos, né? Então a gente fala dessa aparição nesse local, era na França, La Salette. E aí a Melânia, ela tinha uma característica que era um pouco diferente da característica do Maximin. Ela já tinha um certo recolhimento da vida espiritual. Ela buscava o silêncio, ela buscava a solidão e gostava de fazer contemplação. Então as pessoas estão tendo a oportunidade de ver a foto dos dois ali, que está aparecendo. Muito bom, obrigado aí pela TV, pelo pessoal da edição. Diretor Lucas, nosso hoje. É isso aí, Lucas. Lucas Muito obrigado, Lucas, porque as pessoas ficam com mais entendimento, elas tocam mais a realidade. Então ela já era uma pessoa que tinha uma vida interior e ela gostava mais do recolhimento. O Maximin já era um menino mais falador, talvez ele era uma melancólica, ele era um sanguíneo. Então eles estavam lá e ele queria conversar muito com ela e ela meio que dispensando ele. E ele insistiu muito e como ele não dava nenhum traços de cometer algum tipo de pecado de impureza, mas queria simplesmente uma companhia, ela foi aceitando. Então eles foram conversando e aí aconteceu aquele grande momento que eles viram uma luz vindo de uma região um pouco distante. E aí Nossa Senhora mostra bem o que ela é. No dia 19 de setembro de 1846. Isso, 19 de setembro de 1846. E aí nessa luz, nós já vamos entender a quem Nossa Senhora está ligada. Ela não é trevas, ela não tem parte com o diabo, ela é toda imaculada, resplandecente de luz e uma luz que se torna inenarrável de poder falar. Porque quando se toca no assunto da Virgem Maria, toda a língua é pouca, toda a inteligência é pouca, tudo se emudece. E aí eles ficaram, como sempre, ao aproximar-se com um pouco de medo. Aí Nossa Senhora vai dizer o que diz em várias aparições, Fernando. Não tenhais medo. Né? Meus filhos. Não tenhais medo, meus filhos. E aí, Drica, eles começam a se aproximar. E aí vem uma coisa que é um pouco diferente das outras aparições, Drica. Eles encontram Nossa Senhora como que nessa imagem que nós colocamos aqui, eu não sei se eles conseguem dar uma focalizada. E até eu tenho um trecho. Mostra aí, Fernando. Eu trouxe um trecho aqui, porque eu acho que isso daí deve ser ressaltado, porque Nossa Senhora, ela não estava como em Fátima, toda gloriosa. E a vidente que viu, ela vai falar assim, Drica, essa luz, diante do qual o sol parece pálida, parecia se entreabrir. E percebíamos no seu interior a forma de uma dama ainda mais brilhante. Ela tinha a atitude de uma pessoa profundamente aflita, Fernando. E a razão da aflição de Nossa Senhora, ela não é outra a não ser por causa do pecado da humanidade. A aflição, a ponto, ela estava sentada com as mãos sobre o rosto. Chorando, né? E chorando copiosamente. E o modo como ela está vestida, eu acho que seria interessante a gente detalhar um pouquinho, porque ela tem o avental, tudo que era muito próprio daquela localidade da França, sim, né? Mas alguns símbolos ela muito traz, fortes. Né? Ela tem uma corrente. O que é isso daí? Você sabe, esses símbolos a gente pode ir junto... Essa parte foi a parte interessante, né? Porque ela tá com... Vocês conseguem colocar aí, Ele tá Fernando? colocando. Você vai falando, ele vai colocando. Ai, que legal, Lucas. Obrigado. E ele vai falar aqui que dentro desse símbolo se interpreta como, Fernando? O martelo, até trouxe um livro aqui para me auxiliar, porque às vezes a gente não pega tudo de cabeça. O martelo seria como o símbolo daqueles que pela sua má vida, pelo menosprezo da lei divina e até pelo ódio, pregam ainda mais nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, esse é o símbolo do martelo. E ela traz isso na mão ou não, Drica, estava na cruz. Estava na cruz. A cruz que está no peito peito dela. Explica para nós como olha que... lá, olha lá. Olha lá, essa cruz que está no peito de Nossa Senhora, então ela mostra, de um lado tem o martelo, como nós já explicamos, são os que pela sua má vida, pela desobediência aos mandamentos da lei de Deus. Porque, Drica, é interessante, né? Se uma pessoa pergunta assim, como que nós vamos provar se nós amamos nosso Senhor Jesus Cristo? São João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sim. Mas também, se não ama, não guarda os mandamentos. Exato. São os irreverentes, são os que crucificam nosso Senhor Jesus Cristo, como vai dizer aqui. E nesta concepção tem o outro símbolo, que é o torquês, que representa aqueles... Eu não sei, Fernando, isso daqui é torquês ou torques? Como que é isso? Torquês.
Torquês, Isso. que representa aqueles que, pelas suas boas ações, diminuem as dores de nosso Senhor e dentro de suas possibilidades Que tentam... É tipo uma pinça, né? É, que arranca. Você viu ali, Drica? Sim, Como que é tipo uma pinça que vai arrancar ali os cravos, que tira os os cravos. pregos. Então, Fernando, assim, eu não sei como que é, se a gente poderia pegar um pouco disso. Pode, claro. Você imagina a lágrima de Nossa Senhora pelo pecado? E em virtude do quê? Ricardo de São Vítor vai dizer que os serafins, olha que coisa forte, os serafins teriam que descer do céu para aprender a amar a Deus no coração de Nossa Senhora. Então você imagina o amor que a Santíssima Virgem tem por nosso Senhor Jesus Cristo. O amor dela. E quando ela vê o Senhor sendo ofendido, sendo prezado numa cruz, a ingratidão dos homens, o desprezo pela lei divina, não tem como Nossa Senhora não chorar. Porque Nossa Senhora entende a redenção. Nossa Senhora entende João capítulo 3, versículo 16, Fernando. Com efeito de tal modo, Deus amou o mundo. Deus só faz isso, Fernando. É 1 João 4,8. Deus amor, que enviou o seu Filho único, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então o Senhor vem e diz no Evangelho: eu desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Ele quis mostrar o amor enorme que ele tinha pelos homens. Só que tem uma palavra na Bíblia, Drica, que isso daí rasga o meu coração. Oséias 11:2, quanto mais chamo o meu povo, mais ele se afasta. E o versículo 7 vai dizer assim: o meu povo é inclinado a separar-se de mim. E aí o Senhor vem com tanta bondade, dar-nos a sua graça. E aí, em vez das pessoas se renderem ao Senhor, amarem Ele, rezarem, ter uma vida reta, praticar as virtudes, elas optam pelo pecado. E aí o choro de Nossa Senhora é duplo. Porque as pessoas crucificam o seu filho. Porque as pessoas maltratam Jesus, que deveria receber somente o nosso amor. E a segunda razão da lágrima, Fernanda, é que, infelizmente, os que perseverarem nessa vida irão ao inferno. E o inferno, ele só tem uma porta, Fernanda, a porta de entrada, ele não tem porta de saída. E a Nossa Senhora chora e fala: esses meus filhos, inconsequentes nas suas ações, não sabem o que os espera. Porque a palavra de Deus vai dizer em Gálatas capítulo 6, versículo 7, meus irmãos, você que está nos assistindo aí, de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher.